Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Vida Plena. Hoje estamos no quinto episódio da série Mulheres na Fé. E hoje uma convidada especial chamada Ana. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Bom ter você aqui. Nesse episódio hoje, nós vamos conversar sobre a jornada da Ana na fé, que está há quantos anos, Ana? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos na fé. E também ela vai nos relatar como a gente aprofunda a nossa relação com Jesus através da história dele aqui na Terra. Então vai ser um podcast mais de estudo, de aprofundamento. Eu, se fosse você, parava tudo que estava fazendo agora e realmente ia buscar um papel, uma caneta para prestar atenção, porque mais do que uma entrevista, hoje você vai receber uma aula. Que Deus abençoe esse conteúdo. E para a gente começar, então, Ana, apresente-se para nós. Quem é a Ana, o que ela faz. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né, que horas que vai ver esse vídeo. Meu nome é Ana Cristina, tenho 52 anos, vou fazer 52 anos agora, já estou contando, né, com um aninho a mais. Sou casada, não tenho filhos, estou na caminhada com o Senhor aí há mais de 20 anos. E também tive a oportunidade, assim, e a alegria de conhecer a Monique, né? Antes aqui estava conversando com ela e da sede que ela tem por Jesus, né? Isso é muito lindo, né? E muito importante para a vida de um crente, né? Essa sede, né? Essa busca pelo Senhor. Então, é uma alegria estar aqui com ela, na presença do Senhor. Amém, amém. Realmente, Ana, você tocou no primeiro ponto, né? A sede. E isso é muito falado, né? Dentro das escrituras, também muitos louvor de adoração, essa sede. E como que dentro da tua história você começou a ter essa sede por Jesus? Então, primeiramente, a minha sede foi por busca de algo. Não sabia que esse algo era o Senhor. Então, Uhum. dos 20 anos de idade, mais ou menos, começou a despertar isso em mim, da procura por uma tal felicidade que todo mundo fala, que tem uma felicidade. Mas mal eu sabia aquela felicidade que todo mundo ficava cantando pelos quatro ventos era uma felicidade superficial, mas eu queria conhecer essa felicidade que nem essa eu tinha, né? Então eu procurava a felicidade em lugares, em coisas, em pessoas. E eu me lembro muito bem que quando eu estava fazendo o ensino médio, durante a aula, eu ficava rascunhando o meu caderno, questionando Deus. Eu ficava Hum. lá, e aí, Deus? E onde é que anda essa felicidade aí que todo mundo fala? Que eu acho que não existe coisa nenhuma, né? E eu ficava questionando, toda a aula eu ficava questionando, meu caderno era todo rabiscado, assim, nas últimas páginas, né? E aí, com o passar do tempo, né, Deus foi preparando, sem eu perceber, né, um caminho assim que Ele já foi me apresentando. Eu fui muito resistente. E aí, o Senhor, de uma forma assim totalmente diferente do que eu imaginava, Ele falou diretamente comigo, porque quando eu conheci o Saulo, eu era católica por tradição, né, não praticante. Fiquei 2 anos também no espiritismo kardecista. E quando eu conheci o Saulo, ele me convidou para ir numa igreja evangélica que eu nunca tinha colocado os pés. E aí eu questionei, não queria ir, eu fui bem resistente, né? E ele, vamos para conhecer. Não, eu não quero, não quero ir e tal. E ficava inventando um monte de desculpas. Você tinha resistência por algum trauma, algum motivo específico? Era o tal do preconceito sem conhecimento. Uhum. Aquele preconceito que eu criei dentro da minha cabeça, pelo que eu ouvia falar.
não por experiência, né? Uhum. E aí eu tinha aquele preconceito de que o crente era como se fosse algo rebelde à parte da tradição católica. Hum, Eu achava que o pastor estava ali só para extorquir. Era hum. essa o meu preconceito, sem conhecimento nenhum. Não conhecia pastor nenhum, não conhecia. E aí ele me questionando, perguntando o tempo todo para ir, e eu resistindo, resistindo. E aí um certo dia eu estava na casa dele, namorando ainda, né? Eu estava na casa dele e eu não me esqueço porque foi uma coisa muito forte. Eu estava lavando a louça e veio uma voz na minha mente, um versículo de Apocalipse. Nunca li a Bíblia. Olha a Eu nunca expressão. tinha lido a Bíblia e veio aquele versículo assim, Em Apocalipse ainda. Apocalipse. E eu tinha pavor de Apocalipse. Eu nunca li a Bíblia, mas quando falava Apocalipse eu tinha medo, porque todo mundo também falava que ali estava dizendo sobre tudo que ia acontecer no mundo. Eu não queria saber. Não tem aquela coisa, eu prefiro não conhecer a verdade para não sofrer, achando que a verdade vai te fazer sofrer, e é totalmente o contrário. Né? Exatamente. E quem sabe as pessoas pensam assim E será que isso também sobre a verdade. e essa, Tipo, não quero conhecer porque. pois é, e essas por ignorância, porque o Apocalipse, até falei no último episódio, tá aqui no canal, você pode clicar aí, que veio uma convidada, a Desirê, e aí ela deu, eu aprendi muito, ela deu uma aula de Apocalipse, e até rompeu padrões da minha consciência, porque eu também escutava Apocalipse, parecia assim, gente, eu não quero nem saber disso, porque é uma coisa estranha, ou é tudo, sei lá, fanfic, fábulas, e agora, na tua visão e do teu entendimento que você tem na jornada, você acredita que isso é obra do diabo para nos afastar da verdade? Em parte é, e a outra é por conta mesmo dessa nossa natureza caída e desobediente. É. Então, tem esses dois fatores que nos afastam da verdade, né? Porque nem tudo também é o diabo, né? Lógico que a natureza caída foi por consequência mesmo de uma investida dele e caímos e todos, né? Que a gente comeu Por a do. gente ter desobedecido, né, ao Senhor, né? Lá, Isso. Adão e Eva, né? não foi nós, às vezes, as pessoas que estão ouvindo esse vídeo vão falar assim, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? O problema foi com eles, não fui eu. Né? Só que quando, por meio deles, que surgiu a humanidade, de Adão e Eva, por ali veio a hereditariedade do pecado. Então, ele veio se alastrando por todo mundo que ia nascendo e ia vir com essa semente do pecado. Não tem como, né? É como se fosse uma doença que precisa de uma vacina, que é Jesus, né, para poder quebrar esse ciclo dessa doença, desse vírus, sei lá de qual forma que a gente pode fazer uma analogia. E Né? nós temos uma predisposição hereditária. Isso. Assim como você pode ter um avô que tem diabetes, você tem uma predisposição a ter Isso. diabetes. Mas, se você se cuidar, fazer sua parte, você não vai ter a doença, né? E a gente tem essa predisposição, né? É bíblico, né? A gente veio, Deus nos criou também para que a gente fosse uma nação só, né? Uhum. E aí a gente se separou. Gênesis e Apocalipse, a gente tem toda a história da terra de Jesus, de quem a gente é em Deus. Então, como que na prática a gente pode entender todas essas histórias e aplicar na nossa vida? Bom, primeiramente, se nós formos olhar a Bíblia, porque está se falando aí, né, como é que nós vamos ler e entender, né, para colocar em prática, né? Não vou dizer que é um problema, né? Poderia começar e falar assim, o problema é. Não é o problema. A verdade é que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não se preocupa em momento nenhum de provar Deus. Não vou nem dizer de querer provar que Deus existe, porque a partir do momento que Deus existe, ele já não é mais Deus. Quem existe são criaturas, não é Deus. Deus é. Então, em nenhum momento a Bíblia vai se preocupar em testificar a, a existência, né? Não é exatamente essa palavra, mas de que há um Deus. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu vou ler dependendo do meu olhar. Eu vou ler ela com um olhar questionando, com dúvida,
procurando algo ou querendo combater algo nela. Uma coisa é certa, todos aqueles que leram querendo combater acabaram se convertendo. Muitos cientistas, filósofos, quiseram ler para querer provar de que tudo aquilo ali é invenção do ser humano, eles se converteram, né? Então isso aí é um poder naquelas palavras, né? Jesus Cristo mesmo disse que aquilo ali não é só escritura, aquilo ali é vida e poder, né? Então é diferente de qualquer outro livro. Então, para que eu possa compreender e compreender da melhor forma possível, eu convido o Espírito Santo para me conduzir, para me explicar, para me esclarecer. Mesmo que no exato momento que eu estou lendo eu não estou entendendo, mas eu leio e falo, Senhor, eu não entendi essa parte ou eu não entendi essa leitura de hoje, mas eu creio que o Senhor vai me esclarecer, porque a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é a revelação de Deus para o ser humano. Uhum. E foi assim que o versículo de Apocalipse chegou até você? Então, o versículo de Apocalipse como eu falei, eu não tinha entendimento nenhum, eu nunca tinha lido a Bíblia, só ouvia falar disso, disso, daquilo. E o versículo foi aquele: seja fria ou seja quente, não seja morna que eu vou te vomitar. Porque quando o Saulo me convidava para ir para a igreja, eu falava assim: eu conheço Deus, eu tenho Deus do meu jeito, eu não quero ir para lá. E Deus ouviu isso. E aí 3 vezes eu ouvi. Como na época ele não estava em casa e eu peguei e fui até a casa do meu sogro porque tinha uma irmã dele que morava na época com meu sogro e eu fui perguntar para ela porque ela frequentava a igreja. Eu fui perguntar, escuta, eu estou escutando uma voz e eu não sabia nem que era versículo. Estou escutando uma voz, essa voz falou 3 vezes, seja quente ou seja fria, mas não seja morna que eu te vomito. Ela, meu Deus, Ana, isso aí é um versículo de Apocalipse. E aí eu fui enchida de temor. Eu percebi assim na hora assim que eu não foi nem medo, foi mesmo assim um temor que me estremeceu dos pés à cabeça. O que é ser enchido de temor? Temor é algo que é diferente do medo. O medo tu fica imobilizada, tu fica travada e aquilo ali, o temor ele vem com uma forma de tu se posicionar. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei e eu queria imediatamente ir para a igreja para conhecer esse negócio aí. Por que a Ana quis ir para o evangelho, mas por que tu não foi para a igreja que tu costumava ir? Não sei. Porque na hora que veio esse temor, me veio na hora assim, ó, para que eu tivesse que aceitar o convite do Saulo. Daí eu fui na igreja, na época era a igreja batista, né? Aí eu fui. E Monique, foi algo assim inexplicável, porque eu fui e parece que o culto que é de 1h30 a 2 horas, para mim parece que fez isso aqui, ó. Eu sentei, clique, e o pastor disse amém, vamos embora. E aí eu perguntei para o Saulo, mas a gente vai embora? Terminou. Ana, nós estamos aqui há 1h30. E não tem aquela coisa assim que tu foi resgatada pelo Senhor, tu foi abraçada e parece que tu não queria mais sair dali? Tu queria ficar ali na presença, que até então o meu entendimento, a presença de Deus era aquele lugar, e eu não queria ir embora. Então, a partir dali, foi tudo muito muito surreal, assim, eu comecei a querer conhecer esse Deus, eu comecei a querer ler Bíblia, né? Aí eu comecei a devorar a Bíblia. Devorava, eu queria encontrar ele, eu queria achar ele ali, eu queria encontrar, e eu queria ver. E eu comecei a ver na Bíblia a intervenção dele, o mover dele na história. E quanto mais eu lia, mais eu queria. E quando surgiam questionamento, dúvidas, eu ia atrás, queria correr atrás de alguém que poderia me explicar. Né? E aí ia atrás de pastores, né? Ai, o que quer dizer isso aqui? O que significa isso aqui? Até que um dia ofereceram um curso de teologia na igreja. A Ana não pensou 2 vezes, né? Eu acho que eu fui a primeira a me matricular. Ô, glória. Mas aí não foi suficiente. Né? Até hoje, não é suficiente o que eu sei, não é. E eu cada vez mais eu quero, cada vez mais eu me admiro assim com tudo aquilo que o Senhor sempre tem de novo para nos mostrar. Nunca é na sua totalidade. Sempre tem algo novo.
É que ele nos fez com essa natureza de busca, né? Na Bíblia também está escrito muitas vezes que é, ele nos fez com esse coração de adoradores, de buscadores. E hoje, seja o que você estiver passando na sua vida, seja que você está conhecendo Jesus agora, ou já conhece faz um tempo, ou também continua edificando tua fé, ou está talvez perdida, né? Tudo que você busca é pela sede, né? De conhecer algo maior, que no caso é Deus. E se a gente não vai para Deus, a gente vai para abismos. A nossa alma, ela começa a entrar nos buraquinhos, né? Que são os vícios da carne, que tá escrito lá em Gálatas também, né? Os vícios que a gente tem, os pecados que a gente cai. E, e conforme a gente conhece o Senhor, e é tão profundo o que se falou, porque eu, eu vejo o agir de Deus antes da gente estar pronta, sabe? Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas tentam buscar Deus de uma forma, às vezes, até assim, eu tenho que estar pronta para receber, eu tenho que estar pronta para ler a Bíblia, eu tenho que saber as coisas antes de ver. E a fé não é assim. A fé é o céu, né? Não tem limites. Então chega um versículo e uma nova história começa. E você é a terceira mulher que eu escuto que vem um versículo do nada na mente. Uma também, a Kika também teve o processo dela de conversão assim. Tem a entrevista dela aqui, uma pastora. E o meu também foi assim. E eu tava vivendo um momento da minha vida tão assim, tava tão cansada de tentar, de me esforçar, de ter que dar conta de tudo, especificamente também profissionalmente, sabe? Então, que aí eu tava assim, tá bom, eu tô num momento que eu até gosto onde eu moro, só que eu tô me sentindo tão vazia. E eu tava cheia, mas eu tava cheia de coisas, eu tava cheia de experiências, eu tinha muita história para contar. Então aí o altar estava nas experiências, não, e aí eu dizia que era Deus, mas era a frequência do dia, era a ferramenta, era a música do momento, era a cerimônia do momento. E teve um dia específico que eu voltei de um evento que assim, eu passei 2 dias com muito, muito, muito estímulo, assim, música e frequência, você vai encontrar a sua realidade dos sonhos e meditação e muitas técnicas, muita técnica. E eu, assim, eu cheguei em casa, eu tava assim, caraca, isso é vazio, eu tô me sentindo uma impostora, parece que nada faz sentido na minha vida, uma crise de identidade, eu comecei a chorar, teve uma crise de pânico, assim, e eu fiquei, caraca, eu achei que isso era minha, eu achei que isso era a realidade e parece que eu tô vendo uma fantasia, eu sou um personagem. E aí veio um versículo, pelos frutos vos reconhecereis. E esse versículo foi assim, ó, que? Pelos frutos? Mas, e aí, o Deus age com cada um de uma forma, mas para mim foi no confronto. E eu também cresci tanto com uma família que me confrontou que acho que o meu inconsciente se associou a esse lugar, porque Deus fala com a gente do que está associado dentro de nós, né? E aí eu, pelos frutos, eu olhei para minha vida, eu não tem fruto nenhum aqui, não tem fruto. E eu nem sabia que fruto era direito, sabe? Eu só fiquei, não tem fruto. E eu olhei para as pessoas do meu redor e eu, não tem fruto, o povo não tem fruto, a gente tá fazendo, não tá indo para lugar nenhum, tô remando, remando num mar que eu não chego nunca. E aí eu fui buscar a Bíblia. Fui buscar a Bíblia, daí nesse dia eu tive assim uma história com Jesus, né? Eu lembro que eu tava assim na minha casa e eu tava assim, comecei a chorar, e aí do nada começou a tocar um louvor no meu Spotify. E eu não escutava louvor. Só que Deus já falou comigo com música há muito tempo. E aí veio um louvor chamado A Casa é Sua. E nesse louvor, eu, eu lembro que eu comecei a escutar aquele louvor assim, eu falei, se você existe, a parte existencial da coisa, né? Eu não sabia que, assim, eu não conhecia Jesus, mas se você existe, entra aqui. Eu peguei, abri a porta, literal, abri assim. E aí eu senti um sopro do Espírito e eu comecei a faxinar minha casa. Comecei a faxinar, tirar tudo, tirei um monte de... Eu tinha tanto livro de tanto curso, de tanta coisa, assim, que pro mundo às vezes parece que é algo bom. Nossa, ela é estudiosa, nossa, ela investe em conhecimento, nossa, ela tá sempre... Só que aí que tá, pro mundo, às vezes a gente tá no pódio certo, só que por dentro tu tá acabada. E aí, semanas seguintes, né, Deus me revelou, leia a Bíblia, e com a mesma sede também. Então tá, vamos ler a Bíblia, vamos ler esse negócio. E a partir dali,
tudo foi sendo transformado. E de uma forma sem forçar, não é eu que tenho que fazer, simplesmente a palavra ela entra. E eu acredito que essa chave assim de você continuar na palavra mesmo sem entender racionalmente, né? Mesmo sem, o que quis dizer, porque é o Espírito que vai trabalhar. Então, às vezes a gente reluta, né, para entender as coisas, e a gente não precisa naquele momento nós fazer com a força do nosso braço, né? A gente só precisa realmente estar com o coração disposto para que o Espírito trabalhe dentro de nós e ele vai direcionar, ele vai endireitar as veredas. É tão real que é Deus que endireita as veredas. Então, e aí eu percebi que existe uma terra firme para pisar, né, com a Bíblia. Então, gera esse acolhimento. E nesse mundo que a gente vive hoje, Ana, um mundo de muita ansiedade, muita sobrecarga, mas também estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão buscando mais por Jesus, né? Eu vejo que também ele está batendo as portas. O que você diria para essas pessoas que elas têm essa sede, mas às vezes elas não têm as pessoas certas ao seu lado, assim, às vezes ela é a única lá da família que começa a sentir algo novo do Senhor, esse chamado, e por necessidade de pertencimento a gente releva muito, né, a opinião dos outros na nossa visão. O que você diria para essa pessoa, sabe, que ela tá passando por essa situação, mas que às vezes ao redor dela ela não tem ali uma motivação? A conversão, ela sempre é muito, muito pessoal, né? Ninguém vai ter uma conversão, pode até ser próxima da outra, assim, mas é muito, muito especial. Deus é especial para cada um, né? Então, não dá para comparar, né? Eu sei que pessoas que passam por momentos assim, que não tem ninguém próximo, a família não ajuda, às vezes até contraria, a própria oposição, né, para ter o conhecimento, o meio que tu vive também. Então parece que olha ao redor e não vê ninguém que possa te estender a mão e falar, vem aqui que eu vou te explicar. Não, não és a única, né? Vão ter pessoas que vão passar por situações piores do que nossa que vivemos aqui no Brasil. Nós ainda temos um acesso muito livre para o conhecimento de Deus. E esse acesso que eu falo é o acesso à tecnologia, acesso a igrejas de portas abertas, acesso a novas amizades, né? Porque nem sempre todos os que fazem parte do nosso ciclo de amizade vão pensar o mesmo que a gente. E um dos desafios que eu passei foi esse, que quando eu conheci a Cristo, o meu ciclo de amizade mudou totalmente, né? Ou eles começariam a questionar e andar junto, ou eu ia ter que ter novas amizades. Até porque tudo começa a mudar, né? Quando a gente se converte, a gente começa a olhar para o mundo com um olhar diferente, né? As nossas atitudes, mesmo que nos contrariando, elas vão nos desafiar, né, todos os dias. Então, nós ainda, como estava falando, nós ainda vivemos num país em que a gente pode procurar o Senhor de qualquer forma, né? Tem uma frase que eu costumo sempre dizer para mim mesma, é de que sempre vai ter alguém numa situação mais difícil que a tua. Eu procuro olhar principalmente para os países que é proibido falar de Cristo, é proibido ter Bíblia, onde as pessoas têm que se reunir em lugares escondidos, em cavernas, em lugares em que eles vão ter a Bíblia de cor na cabeça, porque não pode ter ela fisicamente, né? Nem no celular, nem ela como nós conhecemos o livro. As pessoas decoram partes, evangelhos inteiros, para quando se reúnem, cada um possa, hoje o fulano que sabe o evangelho de Mateus de cor, ele vai falar alguns capítulos para nós, literalmente, decorado, né?
Isso aí que eu acho assim que é mais difícil. Imagina uma pessoa numa cultura, numa tradição que é totalmente oposta ao cristianismo e tu se levantar no meio dessa cultura, no meio de um país que não favorece de forma nenhuma o cristianismo e tu levantar o dedo e eu falar assim, eu decidi por Cristo. Isso sim, né? Então, graças a Deus nós estamos ainda em um país que tu pode levantar a mão e falar assim, ó, eu quero seguir a Cristo, me mostre, né, aonde eu posso seguir. Internet, igrejas abertas. Eu andei, quando eu me converti, eu andei por várias igrejas até o Senhor me mostrar onde tinha que ficar, né? É, é interessante porque a gente questionou, eu e o meu marido, a gente questionamos o Senhor e falamos, eu não falei nada para ele, nem ele falou nada para mim, mas nós no nosso secreto com o Senhor, a gente disse, Senhor, mostra qual a igreja que a gente precisa congregar, ficar, criar raiz, fazer parte do corpo, participar. E aí Deus respondeu para o meu marido, ele veio falar para mim, eu falei assim, ah, amém, a resposta que eu também estava esperando, né? E aí, não, foi o contrário, né? Ele mostrou para mim, eu falei para ele, e aí ele falou assim, amém, era isso que eu estava procurando. E aí a gente foi. Então, a gente tem que crer que o Senhor que nos chamou vai iluminar o nosso caminho para a gente caminhar para a direção que Ele quer que a gente vá, né? Independente se tem ou não tem alguém do nosso lado para nos mostrar. Ele nem que ele precise pegar na tua mão espiritualmente e te conduzir mesmo sozinho. É. E eu me lembro também da história de Paulo, né? O quanto que Paulo também sofreu em todas as áreas possíveis da vida de um ser humano para se manter firme a, a missão do Senhor, né? E como que você enxerga isso, Ana? Essa manutenção da fé. Pegando o exemplo de Paulo, né? Por exemplo, como que a gente pode ser mais parecido com esse tipo de caráter? Em que, olha, alguém do teu lado vai falar, ih, esse crente aí. Hoje a gente ainda tem esses haterzinhos, né? Que é até leve, assim, né? Mas agora eu te pergunto mais assim no sentido do caráter, internamente, o posicionamento interno, né? Da gente se manter firme na fé, da gente perseverar e da gente ter essa habilidade, que é treinável, de poder conversar com diferentes tipos de pessoas sobre Cristo sem parecer ser uma forçação religiosa. Então, a gente pode fazer um paralelo, tirar um exemplo com qualquer outra coisa que a gente quer ser muito bom. Ah, eu quero ser um bom atleta, mas eu não quero levantar cedo, eu não quero treinar, não quero ter uma dieta adequada e quero ser um bom atleta. Aí, às vezes, eu quero ser um ótimo aluno na faculdade, mas eu falto aula, eu não estudo. E por que com Deus é diferente? Né? Por que com Deus vai ser diferente? Por que eu quero conhecer Ele, mas eu não procuro, eu não oro, eu não me interesso em ler a Bíblia para procurar, encontrar, ver tudo aquilo que Ele fez na história e podendo também fazer hoje, né? Comprovar, né, por meio de fatos e de evidências históricas, tá? Aqui não tem nada a ver com religião, evidências históricas de pessoas que não tem nada a ver com Cristo. Eles evidenciam ali que a Bíblia tem em torno de 2.000 a 2.000 e poucas profecias e que mais de 90% já foram cumpridas. Ou seja, se mais de 90% foram cumpridas, então quer dizer que o restante que está lá vai ser cumprido. E é o que está em Apocalipse que ninguém quer saber, porque não quer sofrer, achando que vai sofrer. Ou se responsabilizar, né? Ou Porque se responsabilizar, Apocalipse nos claro. chama para a responsa. Porque Isso fala até para crente, uma né? coisa bem certa, né? Isso aí é para todo ser humano, né, que o se deparar com a palavra, porque a palavra é como se fosse um manual do ser humano. É ela que vai te mostrar essa conduta de tu chegar mais próxima da estatura de Cristo. Paulo, o próprio apóstolo Paulo fala, né?
ele fala assim, procurai entender e compreender a largura, o comprimento, a estatura, como se fosse possível, né? Mas ele faz assim uma comparação de Cristo, para que a gente possa o quê? O que ele queria? Que a gente mergulhasse no conhecimento não só histórico de Cristo, mas de quem realmente ele é, para que a gente possa ter ele como referência e nos portarmos como ele se portou. E a gente olha, poxa, eu procurei historicamente sem que ele é, e agora eu procurei por meio da Bíblia e da revelação do Espírito Santo quem ele é, e agora eu começo a pontuar aquilo que ele é e eu não sou. Isso é psicologia. Que nós, como constituição humana, a gente busca espelho, referência, pertencimento. Deus nos fez, e dessa forma a gente ama. Então, se na nossa natureza, que também é divina, a gente olha para Cristo e se espelha em Cristo, então a gente está indo para um caminho que agrada a Deus e é o caminho do reino. Mas se a gente não olha para Cristo, a gente está cego no mundo. E se a gente ignora a obra da cruz, e eu vejo que às vezes falta isso nas pessoas, o olhar para a cruz, né? Porque não é, eu vou ser Jesus, eu vou ser perfeita. Não, é que você vai olhar para a cruz e aí você vai sentir com o teu corpo, com o teu espírito, Deus vai te revelar de alguma forma, seja que você for entender melhor, ou o teu intelecto, e você vai sentir tão assim grata que o teu natural é simplesmente servir e se espelhar nessa cruz. Porque ela é o parâmetro de sucesso da vida, né? Na vida aqui para que Deus nos criou. E aí eu olho para Cristo e eu também vejo que ele também se fez carne, então ele é acessível. E aí eu olho, como que Jesus pensava? Né? Eu tô com um problema aqui no trabalho, tá? Como que Jesus pensaria? Como que Jesus agiria nessa situação? Como que Jesus se posicionaria na situação? Então, são chaves mentais que nós estruturamos na nossa caminhada cristã para nos manter firme num espelho. Porque se não for Cristo teu espelho, sabe quem que vai ser? Vai ser a influenciadora da internet. Vai ser alguém da novela. Vai ser... Entendeu? Porque você vai buscar espelho. O nosso olhar, isso é da nossa natureza, é buscar. É buscar. E se não é Cristo, a gente vai se perder no mundo. E aí a gente fica frustrado, cansado. Imagina, né? Sem Cristo a gente já fica cansada e frustrada. Imagina sem Cristo, e nós já vivemos sem. Por isso que existe uma vida antes de Cristo, uma vida depois de Cristo. Isso é da nossa história. E então, olhar para Cristo não é tentar ser perfeita, mas é ter um norte na vida. Ter um norte, e não é só para essa. É para a vida eterna, para a qual a gente foi feito. Eu procuro, nessa tua fala, eu procuro dessa questão de não ser perfeita, o versículo que me vem à mente é de a gente procurar a santidade, né? Que não tem nada a ver com a perfeição. Né? A santidade é o Senhor olhar para ti e ver o quanto tu batalha para agradá-lo, para obedecê-lo, né? Mesmo tu sendo imperfeita, né? Mesmo ele olhando para nós e vendo assim que nós ainda vivemos nessa carne, nesse corpo que tem uma tendência muito grande para o erro, para falha, né? Para se afastar de Deus, porque essa é a nossa briga diária, é do nosso espírito contra essa carne nossa, porque o nosso espírito se converte, a nossa alma reluta, mas o nosso corpo é mais resistente, porque ele tem, além das necessidades básicas, ele tem também as necessidades que influenciam a nossa própria alma, né? Influenciada pela nossa própria alma, que são os desejos terrenos, de prazeres da carne, que a carne tem um prazer, né? E é aquele prazer por conta da desobediência, não é um prazer saudável, é um prazer que tira Deus do trono. É um prazer que faz com que o ser humano sobreviva, né? Queira sobreviver sem Deus. Né? Mas é tudo frustração, porque era isso que a Ana vivia. A Ana era uma ovelha perdida, que não sabia que estava perdida. Procurando o quê? Procurando se alimentar de coisas
perigosas, que a ovelha perdida é assim, ela não tem um pastor dela para guiar por pastos saudáveis, por águas que vão realmente ser limpas para ela tomar. Ela não tem essa direção, esse norte, né? Então eu procuro falar aí que a ovelha, a pessoa que está desgarrada, né, que é a ovelha, porque todos somos ovelhas, né? E ela sem um norte, sem um rumo, ela vai se alimentar e vai frequentar lugares perigosos, que vai querer tragar a própria vida dela. E era isso que eu vivia. E quando eu olho lá para trás, eu falo assim, Senhor, como que o Senhor pôde ter misericórdia da minha vida, mesmo eu sendo uma ovelha que nem conhecia o meu pastor? E ele vai lá e resgata pelo grande amor dele, né? Porque é isso que ele espera, né? Ele espera que sejamos aquilo que Jesus foi e é, e que Adão não conseguiu ser. Então, o que é isso? É ter um coração, uma vida reconhecida, que é falha, que é pequena, mas que tem um coração desejoso de obedecer. A minha oração diária é sempre essa: Senhor, me dá um coração temeroso para que eu possa ser obediente à tua palavra. Me dá um coração cheio de temor, porque a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria em Eclesiastes. Então dá isso pra gente, Senhor. Derrama isso na tua igreja, derrama isso no meio do teu corpo, né? Para que a gente possa ter coração obediente, Senhor. Não viver 50% a vontade de Deus e 50% a vontade da Ana. Né? Então, depois que eu me converti, mudou. Agora a Ana não erra mais. Não, continuo errando. Continuo errando, continuo falhando. Graças a Deus que também a Bíblia nos revela de que mesmo que a gente venha pecar, ele diz, não peque, não pequeis, meus filhinhos, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm ao lado do Pai um advogado que intercede por vocês. Então, vou pecar? Vou. Não consciente, gente, porque Deus conhece nossas intenções. Ele sabe muito bem por que eu pequei, se realmente eu caí por algum descuido meu, né? Então, a Ana se converteu. Depois de uma conversão, o que mudou para mim foi eu olhar para o mundo de uma forma diferente, eu olho para as pessoas diferente, eu olho para o mundo de uma forma diferente que a Ana não conseguia olhar antes, né? Hoje eu conheço não somente a felicidade, mas eu conheço hoje o contentamento, porque contentamento independe da situação. O contentamento é quando eu tenho uma perda, seja lá do que for, eu fico triste, eu choro, mas o contentamento do Senhor permanece no meu coração. E o Senhor revelou isso para mim um dia, falou assim, ó, agora tu vai testemunhar que tu encontrou a felicidade que tu buscavas. E acredito assim que cada um tem essa experiência muito especial com Deus, sabe? Vocês ouviram aí o testemunho da Monique também, né? E nós vamos ver aí que quem nos chama, ele não nos abandona e não nos deixa só. O maior inimigo da nossa vida antes do próprio diabo somos nós mesmos. Nós que impedimos e retardamos a bênção do Senhor na nossa vida. Pelo simples fato de, às vezes, a gente achar que tem determinadas situações que eu consigo resolver sozinho, que eu não preciso de Deus. E é esse o desafio e o problema que a gente vive hoje numa sociedade egocêntrica. Eu até fiz um conteúdo essa semana na internet com isso, que a gente tem que cuidar muito das narrativas, porque tá aí a nossa missão para a eternidade ou a nossa queda para o abismo. Falando isso no tempo de hoje. Porque é muito bom você ser autoconfiante, você dizer que você é capaz, que você conquista, que você vai dar conta de tudo, que você chegou aqui com bastante esforço. E eu vejo hoje o Brasil é o país que mais tem gente ansiosa, né? E é o quê? Um coração insatisfeito, um coração que nunca está saciado, né? Nunca está preenchido, está sempre faltando alguma coisa. As pessoas falam isso, não, tá faltando isso, faltando aquilo. Eu já fui a alguns almoços, Ana, que assim, tinha tudo, sabe, um churrasco. Não, mas faltou aquele negócio, não, mas faltou, nunca tá satisfeito. E isso é tão contaminoso para nossa alma, né, e para nossa relação com Deus, porque
Deus nos ensina, e Jesus veio nos ensinar completamente o oposto disso, né? Que a paz, ela excede todo entendimento e ela tá nesse momento do presente, né? Pra gente viver o agora. Só que a gente tá tão ocupado tentando preencher essas lacunas sem a presença de Deus, e às vezes a gente até ignora, né? Não precisa disso, e só segue porque a agenda tá lotada, porque tem que cumprir a tarefa, porque tem que chegar logo naquele lugar. Que aí a gente vai perdendo a nossa relação com o Senhor, e infelizmente hoje a maioria das pessoas coloca, né? A gente vive uma inversão de valores, coloca o urgente acima do importante. Uhum. Sim, tem gente que quebra a cabeça por uma buzina no trânsito, que trata mal uma pessoa porque passou na frente no carro no trânsito, porque as coisas não saíram do seu jeito. E aí quem que tá comandando, né? Quem é que tá no altar? Eu, só olho para mim, é só minhas necessidades, é só o que eu quero. E Jesus, quando ele fala pra gente, você vai dizer, né? Você vai abandonar tudo para seguir, para me seguir, inclusive seu pai, sua mãe, tudo mais. Pode ser no sentido literal, mas também figurativo, mas né, no sentido abandone quem você é, né? Sai de si mesmo, sair do nosso próprio umbigo, daquilo que a gente pensa, nos esvaziar de quem a gente é, porque o nosso entendimento ele é falho. E aí quando a gente se preenche de Deus, né, da presença do Senhor, a gente reduz o tempo de sofrimento. Não é que a gente não vai sofrer, mas a gente, ao invés de ficar 10 anos um padrão, você vai ficar um mês, sabe? Porque Deus sempre quer algo novo pra gente, Ele sempre quer que a gente viva o melhor, a promessa dele é de esperança. Deus é um Senhor de alegria. E olha, o quanto eu aprendo assim com Deus, sabe? Porque às vezes eu tô realmente chorando, mas depois já tô rindo de novo, porque é, é tão é tão genuíno o amor dele, e eu não me vejo assim sem a misericórdia do Senhor. Eu fico obrigada, Senhor, por ter renovado essa misericórdia hoje. Porque eu sozinha, imagina, eu ia levar aquela camada de dor e aquela raiva das pessoas que a gente sente, só que assim, você sabe que Deus renovou o dia com a misericórdia? Next, pra frente, pra frente, pra frente. Deus nos convida para andar com ele para frente, né? Para um caminho de alegria, de adoração. E que quando a gente realmente coloca Deus no altar, né? E isso você pode fazer assim por meio da sua rotina, né? Uma adoração com louvor que é instantâneo, como muda o teu humor, mas também todos os dias, né? De perguntar para Deus, consultar o Senhor antes de tomar decisões, antes de ser engolida pelo algoritmo, antes de ser engolida pela tua agenda, antes de pensar o quanto você tem para fazer, e às vezes até usar isso como, ai, como eu sou incrível, eu tenho muita coisa para fazer. Reduz esse ambiente, porque Deus no altar é paz, é entendimento, até mesmo numa circunstância desafiadora. Ontem eu vivi uma circunstância que, assim, se eu contar, eu contei pra minha irmã, assim, ela ficou, caraca, ela deu risada, sabe? Uma situação de relacionamento. E aí eu tive uma atitude tão de boa que se fosse outra pessoa, talvez do mundo, ia tipo se espremer, sei lá o que a pessoa ia fazer, sabe? Questão de relacionamento, ilusão, quebra de expectativa. Só que eu tava tão preenchida de Deus que eu agi tão genuíno que eu fiquei surpresa comigo mesma. Porque não fui eu que agi, foi o Senhor. A Monique ia fazer outra atitude, mas o Senhor plena, Ele mesmo curou meu coração. E isso é realmente maravilhoso. Quem é mãe, quem é pai, acredito que entende também, assim, quando você faz pelo seu filho, né? E Deus vai continuar fazendo, e agora, assim, né, também te perguntando, não só pelo que Deus faz por nós, mas você mencionou no início do episódio, Ana, sobre Deus não ser, Deus não tem uma, como é que é? Deus não é só, não existe, Deus simplesmente é. Como que é essa história? Como assim? Fiquei curiosa. Ficou curiosa. Fiquei. É porque tudo que é criado é criatura. Tipo nós. Concorda? É, Independente. Se tu tá. cria um relógio, quem que criou? Tu vai conseguir igualar o relógio a ti? Que tu que criou ele? Não, né? Tu foi o Não. criador do relógio, não foi? E ele vai ser menor. Ele consegue te criar? Não, mas tu conseguiu Não. criar ele. É. Então,
A partir do momento que Deus é um ser criado, então ele tem que ter alguém acima dele. Por isso que ele não existe, ele é. Quando ele se apresenta a Moisés, ele fala assim, ó, eu sou o que sou. Moisés falou assim, como é que eu vou chegar lá no Egito e vou falar que quem que me mandou? Eles não vão acreditar em mim. Eu posso falar o quê? Quem que me mandou? Simplesmente fala que o eu sou te mandou. Tipo, ele é. Por quê? Primeiramente porque ele não está preso a tempo, que nem a gente está preso. Ontem, hoje e amanhã. É muito louco a gente pensar que esse momento que nós estamos aqui, para Deus, que não é preso no tempo, foi o mesmo momento em que ocorreu toda a história lá de Jesus e dos apóstolos. Ai, Ana, que coisa mais louca, mas aquilo lá foi não sei quantos mil anos, foi quantos séculos atrás. É. Só que nós contamos 1, 2, 3, que horas é? Ah, meio-dia, 1 hora, 2 horas, a gente é limitado no tempo. E Deus, ele transcende tudo isso. Então, glória a Deus que ele é e que ele não foi criado. Glória a Deus. Então, tem não dá nem para dizer que ele é um ser. Já percebeu? Essa deidade dele, percebeu esse poder, essa manifestação que foge da nossa compreensão, e o que nós compreendemos de Deus é o que ele deixou revelado na palavra dele. O que o ser humano que nunca leu a Bíblia tem de revelação de um Deus criador dos céus e da terra, e que muitos chamam de universo, me desculpe aqui, às vezes as pessoas não vão me compreender, vão me interpretar, né, de uma outra forma, mas o próprio universo foi criado. Então não tem como ele ser soberano sobre ti. Soberano é quem criou ele. Esse sim é soberano sobre a tua vida. E mesmo que não tenhas lido a Bíblia por falta de tempo, por falta de interesse ou por qualquer outra coisa, quando eu me deparo com uma lua cheia, principalmente à noite, quando ela fica espelhada no mar, o meu coração bate mais forte. Eu falo, meu Deus, que coisa mais linda. E Deus criou aquilo ali, sabe para quê? Para admiração e glória dele. Glória a Deus. Quando eu vou para lugares, mesmo o mundo sendo tão atacado pelo ser humano a respeito da natureza, e a gente consegue ainda encontrar lugares em que a natureza é muito linda ainda, a gente fica boquiaberto, sem palavras para descrever a imagem de um pôr do sol, de um nascer do sol, de uma lua espelhando no mar. E o nosso coração, sabe o que é isso no teu coração? Não é tu, não é a tua consciência. Isso aí é a tua natureza reconhecendo o Criador. Aleluia. Mesmo sem conhecer a revelação dele escrita. Essa é a revelação dele através da natureza. Amém. E Ana, para a gente encerrar, uma última pergunta. Se você pudesse hoje, bem nos tempos atuais, tá? Imagina que você vai aqui no Café Cultura, vai num café que você gosta. Se você pudesse tomar um café com Jesus, qual é o único conselho que você pediria para ele? Conselho. Olha, eu acho que primeiro eu encheria Jesus de pergunta. Antes de pedir um conselho. Que pergunta você ia fazer? Ai, muitas perguntas. Diz E eu não vou fazer essas perguntas. E sabe o que é mais incrível? Eu não vou fazer essas perguntas quando chegar lá. Porque a Bíblia fala que a glória dele é tão grande que não vai existir nem dia nem noite. A própria luz de Deus vai ser a luz que lá vai iluminar. Então, eu tô só pra ficar aí eu adorando. fico imaginando, né? Aí vocês acham que nós vamos ter um questionário para perguntar? É óbvio que não, a gente vai estar tão cheio da glória de Deus que essas coisas vão ser supérfluas, sabe? Eu não quero saber. Ou vão ser reveladas só pela glória também. Eu não quero saber, mas são coisas assim, as minhas perguntas eram mais teológicas, sabe? Umas questões assim, a pergunta aqui é Jesus em carne, né? Que nem ele veio, andou com os discípulos. Mas como se ele surgisse, sim, mas um antes, amigão, assim. Mas com um pensamento antes dele morrer e ressuscitar, ou já com esse entendimento dele ter morrido e ressuscitado? Com esse entendimento de ter morrido e ressuscitado.
Primeiro eu sou muito de perguntar, sabe? Então não tem como eu pedir um conselho antes de perguntar. É tu mesmo, Senhor. Ia fazer igual Tomé, né? Ah, Ai, eu você é só vou desse ver se eu perfil. conseguir tocar e ver. Eu acho que conselho mesmo seria, Senhor, como que é esse negócio, né? De o Senhor nos amar mesmo nas nossas falhas e o que que o Senhor nos aconselha, né? Referente a isso, né? De como definitivamente a gente vencer, né? A carne. Porque o Senhor viveu na carne. Hoje a gente vê as Última pessoas, pergunta. hoje a gente às vezes vê pessoas que o mundo, ele te força a ser o mais esperto, ele te força a ser o que mais aparece, o que é mais influenciador e tudo mais. Então a gente vê que no meio humano o menino quer ser homem, o homem quer ser rei e o rei quer ser Deus. E Deus fez o contrário, ele sendo Deus, se fez homem, se fez servo. Então quando a gente olha para isso aí, a gente fica pensando assim, poxa, Senhor, como que é? Uau. Como que é isso, Senhor? Que luta é essa que a gente passa diariamente, que por mais que eu não queira, eu não vou. Paulo mesmo falou isso, gente. Paulo falou assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Eu disse, Senhor, misericórdia de nós, Senhor. Que aquilo que a gente precisa fazer a gente não faz, e o que não é para fazer nós fazemos, é errar, errar. Porque tu sabia, Monique, que o pecado no grego, a palavra pecado no grego, ele significa amartia, né? E amartia, ele tem um termo de arco e flecha, que significa errar o alvo. Então, o pecado nada mais é que errar o alvo. E eu fico pensando assim, poxa, gente, Senhor, quantas vezes nós vamos ficar errando o alvo? Sendo que já nos foi apresentado o alvo para nós, porque antes a gente errava o alvo porque a gente não sabia onde é que era o alvo certo para lançar a flecha. Agora foi nos apresentado. Eu estou errando por quê? Agora, falando no meio esportivo, por que eu vou praticar, né, arco e flecha e por que eu não estou acertando uma vez? Ou eu não estou treinando direito? Não estou colocando em prática o que o meu treinador me deu para fazer, porque tem técnica, tem, né, jeito ali para segurar, para mirar e tudo mais. Alguma coisa de errado eu estou fazendo. E aí, isso aí seria um bom conselho para pedir para Jesus. Senhor, como é que a gente faz para acertar mais do que errar? Como é que a gente faz, Senhor? Onde é que está a técnica? Onde é que está? A gente gostaria muito que tivesse, sabe o quê? Um botãozinho ou um livrinho, um livretinho que eu pudesse seguir, mas já está lá, né? É bem grossinho o livrinho, tá bem, para quem quiser, Eu acho tá que Jesus ali. ia nos mandar ler a Bíblia. Já leu a Bíblia? Que foi aquele menino que chegou perto dele, o jovem rico, chegou perto dele e falou, né? Senhor, o que que eu faço para herdar o reino, né? O que que eu faço? Jesus falou, tu já leu as escrituras, tu obedece teu pai e tua mãe, Jesus estava falando ali sobre os mandamentos, assim, tudo isso eu já fiz. Ele bem certinho, bem mocinho, né? Tudo certinho ele estava fazendo, ele estava cumprindo o quê? Tudo aquilo que ensinaram para ele. Isso eu já faço, Senhor. Muito bem, fazes bem. Então vamos lá, vou te dar uma nova lição. Vende tudo que tu tem. Ou seja, ele falou assim, tudo aquilo que está ocupando o teu coração, doa. Ou jogue fora aquilo que nem presta para outra pessoa. E ele pegou, ficou desesperado, né? E ele seguiu em frente, triste, diz a Bíblia. Triste, porque ele tinha que tomar uma decisão e ele ficou bem indeciso nessa hora, né? Ele não tomou a decisão que deveria ter tomado. Então, olha só. Baita lição, né? Pra gente exercitar os próximos dias, na verdade, para a eternidade, né? E eu vejo que é bem isso, assim. Deus nos convida para
muito mais desapegado que ser outra, do que tentar ser perfeita, ou do que, né, a glória é muito mais sobre humildade e sobre deixar ir. Tanto que os discípulos tiveram que deixar, né? Largar a rede, largar a família, largar E ainda tudo. assim, ó, confiar, né? E confiar. Vai pela fé. Amém. E esse é um dos objetivos desse podcast, que você saia daqui pelo menos 1% mais edificada na fé e te lembrar que você não está sozinha nessa jornada, que você tem com quem contar. E eu vou deixar o Instagram da Ana aqui embaixo também para você conversar com ela. A Ana tem muito a agregar. Uma última curiosidade. Se deixar eu e minhas curiosidades, a gente fica aqui até amanhã. Mas só para um parênteses, como que veio esse chamado do ensino em Cristo? Porque a Ana é minha professora, gente. Tá. Lá na House School. E O eu fiquei ensino, admirada. o ensino foi uma coisa que eu não queria. Pronto, começou. E eu nem pedi isso para Deus. Então, o que é muito curioso, sabe, Monique? Mas assim, para a glória de Deus, né? Para ver como que as coisas têm que ser. Glória, a né? forma dele é a melhor forma, não é a nossa. A nossa maneira não é a melhor. O nosso sonho não é o melhor, o nosso caminho não é melhor. Tudo é o que é dele que é melhor. E aí eu estava eu fui fazer um curso da Jocum, não sei se tu conhece, tem muita gente que conhece, que é Jovens com uma Missão, é no mundo inteiro, surgiu nos Estados Unidos, né? Se não me engano foi na Califórnia, e aí veio para o Brasil. E eu fiz um curso aí a curto prazo com eles, de uns 6, 7 meses, e aí foi interessante que ali vai te questionando, vai te levantando muitas coisas, quebrando paradigmas, e quando tu acha que tu já sabe de tudo, tu vê assim que principalmente trabalhar em ti, né? Na tua pessoa, diante de Deus. E aí tinha um curso ali dentro, um tema que falava sobre vocação. Eu fui toda empolgada, né? Agora sim eu vou bater o martelo na minha vocação. Pá. Chegou lá, e lá tinha professores de tudo quanto era a denominação, né? Era presbiteriano, batista, um grupo assim interdenominacional. E aí ele deu uma folhinha para te preencher. Não tem aqueles questionários que tu faz e depois tu soma e vê qual foi a resposta, onde é que tu se enquadra? Isso aí tem para vários temas, né? Sim, E teste aí, vocacional. aí eu peguei, fui lá, fiz, empolgada, meu coração cheio de que ia dar a missão. Eu vou ser missionária, bati o martelo com Deus, mas missionária mesmo assim, de largar tudo e vou seguir. Somei, deu um ensino. Olha aí. Aí eu peguei, chamei o pastor, dá para dar uma outra folha que eu rabisquei aqui? Eu acho que tudo bem. Aí deu outra folha para mim. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E eu fui trocando, né? Somei. Missão? Não, ensino. Aí chamei o pastor de novo. Ô pastor, acho que está dando alguma coisa errada nesse teste. Todo mundo está dando ensino ou é só o meu? Aí ele falou assim, por quê, irmã? Eu falei assim, não, porque não é essa aqui, não é para mim, não é minha chamada, ensino. Aí ele assim, irmã, qual que é a sua chamada que você acha que é? Aí eu falei assim, é missão, né, pastor? É óbvio, eu já estou meu coração ardendo em missão. Ah, legal. O teu coração está ardendo em missão e a de Deus está ardendo em quê? Eita. Ai, pastor, mas não, irmã, e ele está chamando aqui, ó, ensino da palavra de Deus, em especial ainda para crente. Tipo, para aqueles que se converteram e que precisam ser ensinados. Assim, pastor, mas não pode assim, irmã. Ora, vai falar com o Senhor, tá bom? Pronto, tirou a responsabilidade de cima dele. Fui para casa, fui indignada, triste. Assim, meu Deus, eu não vou acreditar nesse teste, não sei. Fui para casa, passou uma semana, passou 2 semanas, eu orando, pedindo confirmação do Senhor. E aí Deus foi lá, eu orei em cima disso direto. E Deus foi lá e me deu uma passagem bíblica. Eu fui ler Paulo na carta a Timóteo, falando bem assim, por causa do ensino, por causa da palavra, por causa disso, por causa daquilo, eu fui preso. Aí eu resistindo, que quando a gente não quer, a gente resiste. Aí eu resistindo, chamei um irmão na época, né, um homem assim muito espiritual, com muita experiência com Deus, e eu contei a história para ele e mostrei o versículo. E ele também é professor. Aí eu peguei, mostrei para ele, ele pegou, baixou a cabeça, fez assim: Ana, esse foi o mesmo versículo que Deus me deu quando eu questionei Deus. Nossa. O que a Ana teve que falar? Amém.
Aí eu comecei a investir, o curso básico que eu tinha de teologia, eu fui fazer especialização, né? Fui atrás de, não que a gente, né, é só a partir disso aí, né? Mas se Deus te chamou, então procure agora se capacitar naquilo que o Senhor te chamou, né? Nem tudo, né? A gente tem que ficar sentado no sofá de braço cruzado, porque tudo é ação, né? Tudo é tu colocando em ação, e foi isso até hoje. E hoje eu sinto prazer de fazer isso, eu não vejo fazendo outra coisa. Deus colocou isso e acrescentou o prazer, Amém. né? Que bênção, né? Deus Uma é tão bom, tão bênção. perfeito que mesmo assim ele, né? Ele dá e ele mostra para ti que é bem isso que tu vai fazer e tu vai gostar de fazer. E eu amo ensinar a palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E segue fazendo diferença na vida de muitos alunos. E isso só nos leva à última lição dessa aula, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, Amém. os planos dele são maiores que os nossos, e que realmente a gente pode, o coração do homem faz planos, né? Mas é Deus que endireita o caminho. Então, Verdade. glória a Deus, glória a Deus. Recebi até essa lição para mim aqui. Amém. E estejamos abertas também para perguntar para Deus, Deus, nossos planos, porque Ele é um Pai amoroso, Ele nos responde, e confiar muito mais nele do que nas nossas expectativas. Mas, te olhando assim, é muito claro que você tem um perfil comportamental do conforme, que é um tipo de perfil comportamental, e você passa estrutura, você passa correção, você passa alinhamento, você passa confiança, você passa método, sua forma de falar é metodológica. Então, há quanto tempo você está no ensino? Olha, ensinando, olha, para mais de o quê? Eu acho que mais de 15 anos já. Amém. Mais de 15 anos. Deus com certeza está te usando bem no seu tipo de personalidade e comportamento. Que ele É, coloca e é a dele gente. mesmo, porque eu não É, tinha perfil nenhum disso aí, não tinha nada é, com esse perfil. É incrível, né? é incrível. É maravilhoso. Obrigada, Jesus, por isso, por seguir nos É surpreendendo. verdade, verdade. Beijo de luz. Fique em paz. Obrigada, Ana, Amém. pela sua Deus participação, pelo abençoe. seu tempo. E se inscreve no canal, curte e compartilha esse conteúdo para alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.